Nós falamos, né, desde ontem sobre planejamento, e nesse contexto a gente falou sobre repasse de recursos. E aí, o Flávio ele nos trouxe, né, um panorama de como que a Caixa vem fazendo isso. Agora nós vamos passar para as perguntas, né? Tenho aqui uma pergunta para o Mariano. Um momento. Mariano, o Brasil tem centro de governo? Está evoluindo para tanto? A ausência de centro de governo dificulta o sucesso dos empreendimentos? Atrapalha um possível apoio do BID? Essa pergunta foi feita por Eduardo, do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Posso responder agora? Responde agora. Eduardo, obrigado pela pergunta. Então, todos os governos têm, América Latina pelo menos, incluindo o Brasil, um centro de governo, tem uma estrutura de centro de governo e tem instituições que têm esse mandato, tá? Esses mandatos aí. O que pode ter ou não ter, ou não fazer, é exercer essas funções de forma efetiva ou eficiente, ou priorizar essas funções, a parte técnica. Tá? Então, cada governo, cada estado, cada município, ou governo federal, pode ter etapas, e muito depende, muitas vezes, né, nas conversas com os especialistas do tema, né, e com ex-practitioners, né, ex-funcionários, servidores, que muitas vezes depende do estilo presidencial, né, ou do governador, ou do prefeito. Se o prefeito, o governador, o presidente é uma pessoa que tem um foco na gestão, então os centros de governo e as funções dão mais importância para isso, então na prática acontece mais. E, quando não for assim, é menos, né? Então, um exemplo que às vezes usamos do Reino Unido, né? Por exemplo, quando estava Gordon Brown, que foi depois do Tony Blair, tá? Que na época o Reino Unido criou um modelo de gestão de centros de governo que depois foi expandido a vários países do mundo. Gordon Brown estava muito focado na guerra com o Iraque, tá? Então o cara não estava nem aí com a gestão do governo. Mas uma prática que ele tinha para mostrar para os ministros que ele estava comprometido, engajado com a gestão, era chegar às reuniões de monitoramento com a área do centro de governo, liderando a gestão do centro de governo, sentar na reunião 5 minutos, falar aqui, empoderar a pessoa e sair, tá? Então, mesmo presidentes ou autoridades que não tenham um perfil gerencial ou que estejam focados em outro tema, empoderando as áreas técnicas, podem gerar os mesmos efeitos, tá? Então, resumindo, sempre existe a possibilidade de exercer essas funções. Às vezes acontecem, às vezes não, por diferentes razões, e cada estado, município ou governo federal é diferente. Sobre o BID, não tem nada a ver com o BID isso, no sentido que o governo pode ter ou pode não ter um centro de governo, exercer as funções de centro de governo dessa forma. O BID apoia projetos com financiamento e apoia assistência técnica quando um estado, um município ou um governo nacional solicita assistência técnica do BID, não tem nada a ver com isso. Mas a consequência de não ter esse tipo de modelos muitas vezes é que as coisas não acontecem, né? No caso do Chile, por exemplo, uma presidência do Chile de faz alguns anos atrás tinha implementado um modelo de gestão de centros de governo com bastante sucesso, chegou um novo governo e parou tudo, e basicamente o estilo presidencial dessa autoridade era falar com os ministros no primeiro dia do mandato e depois falar, ok, a gente se vê em 4 anos, boa sorte, vai fazer seu trabalho, né? E não estava muito engajada, né? Então acho que essa falta de engajamento às vezes faz com que os resultados não cheguem, tá? Mas é minha opinião pessoal e muito depende da autoridade política, né? Ok. Agora temos 2 perguntas para o Flávio. Na realidade, é um pedido. Flávio, poderia discorrer sobre as cidades sustentáveis e resilientes? Também é de Eduardo, do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Muito obrigada pelas perguntas, Eduardo. Muito obrigado, Eduardo. Cidades sustentáveis e resilientes, na realidade, é um eixo do novo PAC. Tá? É um eixo em que foram agrupadas algumas intervenções por parte do Ministério das Cidades dentro do novo PAC. Então, a gente está falando, por exemplo, de intervenções de contenção de encostas, a gente está falando de intervenções da urbanização de favelas, que eles estão chamando de periferia viva,
Então, é um conjunto de intervenções para tornar as cidades aí sustentáveis e resilientes. Não é um programa específico, é um eixo do novo PAC, e aí se encontra drenagem, contenção de encostas, urbanização de favelas, regularização fundiária, são uma série aí de sub-eixos ou de intervenções. Esse é um programa do Ministério das Cidades. A segunda pergunta. Obras com recurso da Caixa são sempre finalizadas? Como é realizado o controle da execução para a liberação do recurso? Bom, aí vamos lá. Obra com recurso da Caixa, obra que é operacionalizado pela Caixa, existem várias questões. Obra com recurso da Caixa, obra própria da Caixa, com certeza ela é 100% finalizada, tá? E mesmo as operações, eu não trabalho com habitação, mas mesmo as operações da habitação em que a Caixa, de certa forma, atua como se fosse uma incorporadora, né, com os recursos do FAR, em que a Caixa assina o contrato, em que a Caixa acompanha a execução, eu posso afirmar aí que o índice de finalização é próximo a 100%, com certeza. As operações que são acompanhadas pela Caixa, as operações em que a Caixa é mandatária da União, as operações de repasse, ainda dependem muito do engajamento das prefeituras, dependem muito de questões políticas. Então, se eu tenho uma emenda que veio de determinado partido, não necessariamente eu vou dar fim àquele empreendimento. Se eu pego o empreendimento para concluir, isso um prefeito, né? Se eu pego um empreendimento para concluir que veio de um outro prefeito, muitas vezes eu peço para alterar tudo, e isso gera uma série de problemas. Então, o nosso objetivo é superar 80% de execução e é ter a finalização de pelo menos 1/3 da carteira aí a cada 3 anos. Então, tem uma velocidade mínima, né, ou velocidade média de execução, aí depende do ponto de vista, de no máximo 3 anos para a carteira. Esse é o nosso objetivo. Em termos de acompanhamento, nas operações de repasse, mesmo as operações de financiamento FGTS, a fiscalização é sempre dos entes, é sempre dos tomadores. Então, o fiscal, o arquiteto, o engenheiro fiscal na concepção da palavra, do CONFIA, né, do CREA, do CAL, é o profissional da prefeitura, o engenheiro arquiteto. Ele fiscaliza as obras. A empresa e ele apresentam as medições, atestam as medições, é feito o pagamento. A Caixa realiza o acompanhamento da execução física financeira da operação. Então, é uma vistoria macro, digamos assim. Eu não vistorio, eu não fiscalizo mensalmente. Dependendo do valor da operação, eu posso ir uma vez só ao final da obra. Eu vou uma vez ao início para ver se a viabilidade daquele terreno, aquela locação está ok, e vou ao final para ver se o objeto tinha sido contratado, se ele foi executado. Mas não há fiscalização por parte da Caixa, há um acompanhamento de execução física financeira. Mas um último destaque para a questão de finalização de contratos. No PAC, nós encerramos, no PAC antigo, 80% das operações que tramitaram pela Caixa, nós encerramos com finalização. E aí a gente vê os números não são esses, né? O PAC teve, sei lá, 10%, 15%, 20%, os números são muito menores que 80%. E também os números de obra paralisada são muito altos, o que não é uma verdade absoluta. O que acontece? Os contratos do PAC antigo, eles tinham muitas etapas dentro de um contrato. Então, eu tinha, por exemplo, um termo de compromisso de saneamento integrado, que ele tem diversas modalidades dentro de um termo de compromisso só, em que ele teve várias etapas finalizadas, entregues, unidade básica de saúde, pavimentação, drenagem, água, esgoto, mas algumas etapas sequer foram iniciadas. Aí o plano, o termo de compromisso, ele parece que está paralisado, mas, na verdade, ele teve execução com funcionalidade parcial, né? Então, etapas sequer foram iniciadas. Isso foi um problema da forma de acompanhamento que a gente está tentando negociar com a Casa Civil para que não aconteça de novo, né? Nossa ideia é que cada tema de compromisso reflita, de fato, uma obra para que a gente possa ter os painéis de acompanhamento, os painéis gerenciais, mostrando a realidade do que está sendo executado e está sendo concluído. O Adriano, do DEC, pergunta para o Flávio. Quais mecanismos podem ou estão em andamento para agilizar as entregas, dado que nos últimos 12 meses foram entregues 5 bi, e em 2024 o montante de contratos somam 67 bi?
Na realidade, a nossa carteira ativa tem 77 bilhões e a entrega em 2023, né, os últimos 12 meses, foram 5,82 bilhões. É o que eu comentei, né? A nossa expectativa é encerrar 1/3 da carteira por ano, então são mais de 7 mil operações esse ano. Nós trabalhamos com a atualização dos projetos padronizados, né, para que tenha menos variação, menos reprogramação dos empreendimentos. Então, a nossa intenção é que as prefeituras consigam finalizar os projetos, licitar mais rapidamente e consigam executar a obra com menos reprogramação, com um volume menor de alterações. Isso para ganhar tempo na fase de execução. Além disso, as portarias que disciplinam os contratos de repasse foram ajustadas, a portaria 33/2023 foi ajustada, a portaria nova do PAC foi publicada semana passada, a portaria 32/2024, e também surgiu o regime simplificado de operações com valor global até R$1,5 milhão. Então, tem uma mudança de arcabouço, né? Então, o decreto 7983 também foi revisado, uma mudança de arcabouço, revisão de projetos padronizados e o incentivo aos projetos padronizados, e a questão, por exemplo, de habitação, né? Os projetos de habitação que não eram FAR também demoravam muito para ser executados. Os FINIs, né, o Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social. A ideia é que esse ano, na seleção nova que terá aí do FINIs para municípios abaixo de 50 mil habitantes, que mesmo a execução sendo feita pelo ente público, ela siga uma regra muito próxima ao que é feita pelo FAR hoje, pelo Fundo de Arrendamento Residencial do Minha Casa Minha Vida, faixa 1 urbano, que a Caixa acompanha. Então, acompanhamento por serviços, né, planilha de levantamento de serviços, análise paramétrica, uma série de itens aí para simplificar o acompanhamento. E a contratação também. Temos aqui uma pergunta do Dibelo, auditor do TCU. Seguindo a mesma linha mestra deste evento, infraestrutura e sustentabilidade, considerando os aprendizados... Não, gente, eu acho que tem alguma confusão aqui. A FUNASA foi extinta em janeiro, seus recursos foram usados para a recriação do Ministério das Cidades. Assim, a FUNASA foi recriada em junho, mas sem recursos humanos, sem patrimônio e sem orçamento adequado, porém gerenciando 3 mil convênios. Eu acho que eu fiz confusão aqui no celular. Bom, vou perguntar para o Flávio, agora sim. Gente. Foi informado que há 383 milhões destinados para o abastecimento de água em localidades rurais, mas sob responsabilidade do Ministério das Cidades. Mas com a recriação da FUNASA, em meados do ano passado, essa atribuição não seria da FUNASA? Como está a relação da Caixa com a FUNASA? Bom, a gente tem alguém da FUNASA aqui, né? Não, a relação da Caixa com a FUNASA é ótima, tá? Não existe nenhum problema e nunca teve nenhum problema. Acontece que algumas pastas que estavam na FUNASA, alguns assuntos que estavam na FUNASA, como a questão do saneamento em áreas rurais, eles migraram para o Ministério das Cidades, aí um entendimento do governo federal, do Fundo Nacional de Saúde, da FUNASA, do próprio Ministério das Cidades, que seriam assuntos afetos a saneamento, a parte do mandato do Ministério das Cidades. Então, o abastecimento rural ficou com o Ministério das Cidades, mesmo com a recriação da FUNASA. Tem uma diretoria nova do Ministério das Cidades, inclusive o colega, o Flávio, né, o colega que conduz o processo, ele é oriundo da FUNASA, assim como outras pessoas também vieram da FUNASA. Então, essa parte eu sei que migrou para o Ministério das Cidades em função do mandato, em função de ser o setorial de saneamento, tá? Mas isso não tem não existe qualquer discordância. Pelo contrário, a gente já teve agendas com superintendências regionais da FUNASA para a gente prestar apoio através do Caixa Políticas Públicas, né? Então, o relacionamento é bom, não tem problema nenhum. Uma pergunta do Carlos Rafael, do TCU. Boa tarde. Nos processos de estrutura de PPPs pela Caixa, considerando a experiência em diversas unidades da federação, é usual a participação dos tribunais de contas estaduais e municipais no fluxo de aprovação de projetos, como ocorre no governo federal? Como o painelista avalia essa avaliação do controle previamente aos leilões? 100%.
100% dos nossos projetos eles são submetidos aos tribunais de contas estaduais, tá? 100% deles. A gente entende como fundamental. Assim como a gente trouxe aqui a questão da comunicação social, o alinhamento com os tribunais de contas e com o Ministério Público também, a gente entende como fundamental para dar, inclusive, segurança para o privado que vai entrar no processo. Dar mais transparência, dar maior segurança, então a gente passa 100%. Existe uma questão, não existe um nivelamento de atuação dos tribunais de contas, assim como nós não temos um nivelamento dos entes, nivelamento das consultorias. Então, existem tribunais que conseguem avaliar e analisar um projeto muito rapidamente e outros que demandam mais tempo. Tá? Mas a parceria existe, a gente também já participou de agendas em pelo menos 3 tribunais, São Paulo, que eu me recordo, no Rio Grande do Sul, e acho que o da Bahia, Tribunal de Contas dos Municípios, né? Que é o da Bahia? Acho que é esse, se eu não me engano. Sei que o Tribunal de Contas dos Municípios a gente participou também de agendas de nivelamento, mas existe essa parceria e com certeza é fundamental. Agora a pergunta é de Emerson, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. O VTA direcionado, conta de chegada, não seria também um forte risco para a tomada de decisão alheia ao interesse público? Como a Caixa tem avaliado o mérito da tomada de decisão administrativa? Tem algum guia ou manual da Caixa sobre essa abordagem? Aí na nossa atuação, a gente procura segregar muito bem os papéis, né? A tomada de decisão administrativa, a tomada de decisão final, ela é de responsabilidade do ente, ela é de responsabilidade do prefeito, ou do governador, ou seja, quem quer que seja. Então, tanto numa atuação, seja financiamento, seja PPP, seja concessão, seja no OGU, seja Finisa, qualquer que seja a nossa atuação, a gente procura deixar muito claro as responsabilidades, quase que uma matriz de responsabilidades, a exemplo de uma matriz de risco. Então, a tomada de decisão é do ente, né? O processo administrativo, quem dá encaminhamento, é o ente. Então, a gente presta o assessoramento do ponto de vista técnico, são feitas as validações, mas é a Procuradoria Jurídica do Estado, do município, quem dá subsídio e quem dá esse encaminhamento para tomar a decisão. Tá? Agora temos uma pergunta de Adriana Portugal, né, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, para Mariano Lafuente. Quais os países que se utilizam do Mapa Inversiones? O BID dá apoio ao uso dessa ferramenta? Se sim, como é esse apoio? Perfeito. Obrigado, Adriana. Então, são mais de 10 países que têm Mapa Inversiones atualmente e que estão normalmente liderados através da área de investimento público do país. Então, alguns desses países são Peru, que tem 2, tem um que é mais para governos subnacionais, ou investimentos do governo nacional nos governos subnacionais, e tem outro que tem também arrecadação relacionada à mineria e como é usado esse cânon ou royalty mineiro na prática. De fato, a primeira plataforma desse tipo que existiu foi na Colômbia, que começou também pelo uso de dinheiro de recursos mineiros, que muitos municípios eram ricos de um dia para o outro e tinham que executar, então tinha todo um mapeamento disso para que a sociedade pudesse acompanhar, pudesse questionar o uso desses recursos. Então, Colômbia foi primeiro, Peru, Costa Rica tem também, a Argentina tem, que foi implementado no governo anterior e durante esse governo que deu uma parada para a obra pública, está sendo muito utilizado nas redes sociais pelas pessoas para também, por jornalistas também, para enviar denúncias, basicamente fazer controle social. Tem também 3 países no Caribe, tem Jamaica, Trinidad e Tobago, tem Bahamas, tem algum país mais tem, mas não me estou lembrando agora, Paraguai tem também. Então são vários. E como funciona na prática? Até o momento o BID tem uma parceria com Microsoft, é uma plataforma de Microsoft, e o BID tem recursos de cooperação técnica ou doação, então não tem custo para implementar do lado dos governos. O BID chega com os consultores, avalia a qualidade da informação, quais são as fontes de informação. Tem que ter, obviamente, um acordo, uma solicitação formal do governo que quer implementar.
e o BID depois cede o uso da plataforma. Então, não tem que pagar nada ao governo também para utilizar no futuro, simplesmente tem um convênio pelo qual o BID cede o uso da plataforma e a atualização já depende do governo, uma vez que é lançada, e o BID acompanha até esse momento. Depois já são os governos que dão manutenção e também asseguram as fontes de informação. E uma das principais complexidades é que as fontes de informação às vezes vêm de diferentes instituições. Então, por exemplo, no caso do Peru, o equivalente ao TCU tinha uma parte da informação, tinha todas as fotos das obras. A área de compras públicas que estava no Ministério de Economia e Finanças, na Fazenda, né, tinha a área de compras, tinha outra parte da informação e tinha a gestão financeira também. Mas depois outras informações estavam vindo de outro lado, né? Então tem um desafio de coordenação interinstitucional, de que todo mundo esteja sentindo de que, ok, eu estou colocando aqui meus dados, eu estou sendo reconhecido de que eu estou contribuindo com isso. Tem que ter essa parceria, né? Mas finalmente quem lidera é uma instituição, mas na plataforma aparecem todas as instituições que estão dando ou prestando os dados, né? Então assim funciona na prática e leva mais ou menos 3 ou 4 meses até ser implementado, dependendo da qualidade de informação que tenha disponível. A Adriana continua perguntando: há integração dos dados dos países? Se sim, como esses dados integrados são utilizados? Entre países, eu não conheço, mas dentro dos países são integrados, né? No sentido que, antigamente, em algumas plataformas de controle social, antes de Mapa Inversões, que o BID tinha feito, Mapa Inversões começou por volta de 2014, 2015, uma coisa assim. Antes disso, era tudo manual, né? Você, para implementar a plataforma, tinha que pegar um dado, alguém atualizava a cada mês, né? Alguma coisa assim. Então, o que permite a tecnologia, os dados abertos, os formatos de dados abertos, é poder integrar muito mais fácil as informações. Então, são integradas dentro dessa plataforma e são apresentadas à sociedade de uma forma amigável, tá? Porque você pode integrar os dados também, mas tem as bases de dados que um cidadão comum não pode entender, tá? Então tem uma forma, a plataforma é muito amigável e também está feita para ter acesso desde o celular, que é o aparelho universal, né? Não todo mundo tem computador. No Brasil tem 30% das pessoas tem computador. Fizemos uma pesquisa outro dia que vamos apresentar semana que vem. Então realmente esse tipo de plataformas tem que estar disponíveis para celular. Da forma que são integrados os dados, basicamente são através depende, não sei agora, né? Quando eu implementei a plataforma no Peru, era através de uma tecnologia bilateral entre instituições, né? Imagino que agora tem melhores tecnologias. Só mais uma pergunta, já está me dando sinal ali, mas eu vou fazer. É do Eduardo, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, para o Flávio. Foi recomendada a redução da carteira de investimento do Ministério das Cidades devido ao montante ultrapassar a sua capacidade de investimentos. A Caixa avalia a capacidade de financiamento dos ministérios? Não. Eduardo? Eduardo, né? Obrigado, Eduardo. Na realidade, não. Tá? Essa avaliação ela cabe ao Ministério do Planejamento, à Fazenda e Casa Civil, junto com cada ministério. Como o Ministério, né, ele informa se tem a condição financeira ou não, ele quem realiza o empenho dos recursos, ele quem disponibiliza a questão financeira, então a gente não entra no mérito se o recurso, se ele tem capacidade orçamentária, financeira ou não. Tá? Na questão do fundo de garantia, isso falando em OGU, na questão do fundo de garantia, a Caixa é o agente operador do fundo de garantia, então ela faz esse controle orçamentário junto com o conselho curador do fundo. Então, nesse caso, sim. No caso em que nós atuamos como mandatário da União, a responsabilidade é de cada ministério, junto com o Ministério do Planejamento e com a Fazenda. Ok. Gente, finalizo, né? Acho que todas as perguntas foram feitas. E finalizo agradecendo aos nossos palestrantes pela disponibilidade, generosidade, pelo compartilhamento de experiência e informações. Com certeza, foi muito enriquecedor para o nosso evento. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Naida. Eu queria só um minutinho, uma palavrinha rápida. Eu comentei com a Naida e com a Adriana hoje de manhã. Hoje de manhã não, agora há pouco. A Caixa ela fez questão de apoiar esse evento, de patrocinar esse evento,
porque a Caixa entende que os órgãos de controle, os tribunais de contas, a Controladoria Geral da União, são fundamentais no processo de execução dos repasses. Não existe uma concorrência, não existe a questão de o órgão de controle fiscaliza a Caixa fiscaliza a Prefeitura. Nós entendemos que é uma parceria para que o objetivo seja atingido, né? Na semana passada, nós estivemos com o Fábio Belo num evento da FNDE. Antes de ontem, nós tivemos a agenda sobre contratação integrada com o TCU e com o CGU. Então, o nosso objetivo é estar lado a lado dos órgãos de controle para viabilizar a execução dos empreendimentos que a população precisa. Obrigado.